Bem-vindos, amigos do Livro em 15 podcast. É muito bom estar de volta. Sim, super animada para hoje. E olha, antes da gente mergulhar de cabeça na história, eu quero deixar aquele pedido rápido, de forma bem leve, para a galera que acompanha a gente. Se inscrevam no canal e se gostarem do nosso bate-papo de hoje, já deixem aquele like. Com certeza. E isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar a mais pessoas que amam literatura e essas análises mais profundas que a gente faz por aqui. Exatamente. E hoje, a nossa missão é destrinchar um livro que simplesmente parou a internet, dominou as listas de mais vendidos e, quebrou corações no mundo todo. Estou falando de É Assim que Acaba, da autora Colleen Hoover. Um fenômeno absoluto. Total. Temos aqui uma pilha de anotações sobre toda a trajetória da protagonista, a Lily Bloom. E para quem está nos escutando, preparem os lencinhos. Essa é uma daquelas histórias intensas que grudam na alma e não soltam mais. Eu acho que o mais fascinante logo de cara é que a gente precisa alinhar as expectativas da nossa audiência. Quem espera encontrar aqui apenas um romance convencional, tipo aquele clássico onde garota conhece garoto, está prestes a ter uma surpresa avassaladora. Nossa, sim. Passa longe de um conto de fadas. Passa muito longe. Esta é uma jornada crua e dolorosamente real sobre os limites do afeto. É quase um estudo psicológico profundo sobre a força titânica necessária para quebrar ciclos geracionais de abuso e sobre as decisões mais difíceis e muitas vezes solitárias que uma mulher pode ser forçada a tomar. Sobrevivência, trauma, resiliência, né? E para a gente começar a entender de fato essa resiliência da Lily, a gente precisa olhar para a cena de abertura. Ela já dita o tom emocional de tudo que vem pela frente. É uma cena muito poderosa. Muito. O livro começa com a Lily no auge dos seus 23 anos, sentada na beirada do telhado de um prédio em Boston. Ela acabou de sair do enterro do próprio pai, onde ela entregou o que ela mesma chama de anti-elogio fúnebre. O conceito de anti-elogio fúnebre já quebra o leitor ali mesmo. Exato. Ela subiu ao púlpito diante de toda a cidade e ficou em silêncio absoluto por 2 minutos inteiros e não disse uma única palavra boa sobre ele. Eu achei isso de uma coragem, assim, absurda. Mas tem um motivo muito denso por trás dessa atitude. Tem, porque ela simplesmente não conseguia encontrar nada de bom para dizer. E aqui a gente já entra numa dualidade muito complexa. O pai dela era o prefeito da cidadezinha deles, um homem extremamente respeitado pela sociedade. O cidadão modelo. O cidadão modelo do lado de fora, mas dentro de casa era um monstro que passava a vida espancando a mãe da Lily. Então o silêncio dela no funeral é a materialização daquele luto ambíguo. Como chorar a morte de alguém que destruiu a sua família? É um peso esmagador para uma garota de 23 anos carregar. É lá, no telhado, no meio da noite, tentando processar toda essa dor, que a dinâmica da história muda de repente com a chegada do Ryle Kincaid. O neurocirurgião incrivelmente atraente que aparece do nada. Mas ele não chega de forma romântica. Ele chega descontando uma raiva absurda, chutando uma cadeira do terraço repetidas vezes. Quase parece rir da cara dele. Essa introdução é brilhante porque nos mostra duas pessoas lidando com dores extremas de formas opostas. A Lily internaliza tudo no silêncio e ele explode fisicamente. Isso. A química entre eles é instantânea, mas o que chama atenção é que essa atração é construída em cima de uma honestidade muito brutal. Eles sentam no telhado e começam a jogar algo que eles chamam de verdades nuas e cruas. Nossa, as confissões desse jogo são reveladoras. O Ryle confessa, sem nenhum rodeio, que quer apenas sexo casual, que a ideia de casamento repulsa completamente e que ele é focado única e exclusivamente na carreira de médico. Ele coloca absolutamente todas as cartas na mesa. E a Lily, entrando nessa mesma vulnerabilidade, solta uma revelação do próprio passado que é o fio condutor de toda a bagagem emocional dela. Ela confessa que o primeiro grande amor da vida dela foi um garoto sem teto. Uma verdade nua e crua que pega o Riley de surpresa. E pega a gente também, porque essa confissão nos leva direto para os diários antigos da Lily. E a forma como ela escrevia esses diários na adolescência é tão peculiar. Ela escrevia como se fossem cartas para a apresentadora Ellen DeGeneres.
Um mecanismo de enfrentamento bem adolescente. Muito real, né? Nesses diários, a gente viaja de volta pro Maine quando a Lily tinha só 15 anos. Foi nessa época que ela conheceu o Atlas Corrigan. O Atlas é um personagem fundamental para entendermos a arquitetura emocional da Lily. Ele era um adolescente que tinha sido expulso de casa e morava numa casa abandonada na vizinhança dela, congelando no inverno do Maine. E a Lily, com uma empatia gigantesca, começou a ajudar ele com comida, cobertores. E os dois se apaixonaram de um jeito muito puro, muito protetor. O contraste aqui é muito impressionante, se a gente analisar. Dentro de casa, a Lily vivia o terror constante com o pai. Do lado de fora, no frio, com um garoto que não tinha nada, ela encontrou segurança. A ironia trágica da vida dela. O homem com status era o terror, e o garoto marginalizado ofereceu amor genuíno. E tem aquele detalhe lindo que o Atlas ensina para Lily. Uma frase tirada do filme Procurando Nemo. Continue a nadar. Continue a nadar. Essa frase se torna a âncora mental dela para sobreviver ao ambiente doméstico. Mas essa bolha de segurança é estourada de uma forma terrível. O pai dela descobre os dois juntos. E a reação do pai não é apenas de raiva, é de uma brutalidade extrema. Ele espanca o Atlas quase até a morte. É um trauma imenso para os dois. O Atlas acaba precisando ir para Boston tentar entrar nas Forças Armadas, mas antes de ir, ele faz uma promessa. Ele promete que um dia voltaria para ela. Essa promessa fica suspensa no tempo. É de partir o coração. E então a gente dá um salto no tempo, voltando para o presente em Boston. A Lily não é mais aquela adolescente assustada. Ela decide abrir uma floricultura com um conceito que a própria mãe chama de ousado e corajoso. Ela foge totalmente do clichê. Totalmente. Nada de rosas cor-de-rosa em vasos de cristal. Ela cria um estilo steampunk. Foca em flores mais sombrias, tons de roxo profundo, preto, misturando a delicadeza com couro e taxas de metal. É importante destacar isso. Não é apenas um cenário. Essa floricultura é a representação física da independência financeira e emocional da Lily. Sim. E no meio dessa reforma da loja, uma mulher, riquíssima e cheia de energia, entra e diz que quer trabalhar lá de graça, só para se ocupar. A Alyssa. Elas viram melhores amigas na hora. Na hora. E por uma daquelas coincidências absolutas da vida, a Alyssa é irmã do Ryle, o neurocirurgião do telhado. Esse reencontro força a convivência dos dois. E o cara que era veementemente contra relacionamentos, de repente muda de ideia. Ele implora por uma chance com ela e eles entram na fase da lua de mel. A autora constrói esse romance de forma tão envolvente que quem está lendo cai na mesma armadilha que a protagonista. O Ryle é incrivelmente carinhoso, apoia a carreira dela. O extremo oposto do pai dela, aparentemente. Aparentemente. Só que a tensão entra na história num jantar com a Alyssa e o marido dela. Eles vão num restaurante super premiado chamado Bibs, e o chefe executivo desse restaurante é o Atlas. O garoto sem teto agora é um chefe de sucesso. O reencontro deles no restaurante é um choque elétrico, e o Ryle percebe a conexão imediatamente. O ciúme planta uma semente ali mesmo. E é depois desse episódio que as primeiras bandeiras vermelhas, que a gente chama de red flags, começam a se materializar em violência. O primeiro sinal grave acontece na cozinha do apartamento deles. É um momento muito rápido. O raio que queima a mão de forma severa tirando uma travessa do forno. A mão que é a ferramenta de trabalho dele como cirurgião. Exato. O desespero dele é instantâneo. A Lily, num reflexo puramente nervoso da situação, deixa escapar uma risadinha, aquele riso de tensão. E como ele reage? Ele a empurra, mas não é um leve empurrão. Ele a empurra com tanta força que ela voa contra um armário da cozinha e corta o rosto. Meu Deus. O castelo desmorona aí. Eu fiquei me perguntando, a Lily viu a mãe passar por isso a vida inteira. Como ela não foi embora naquele exato segundo? Aqui entra o brilhantismo psicológico do livro, a dissonância cognitiva. Imediatamente após o empurrão, o Ryle entra em pânico. Ele chora desesperadamente, pede perdão, jura que foi um reflexo incontrolável da dor aguda na mão. Ele vira um monstro arrependido. E o que a mente da Lily faz para se proteger do choque? Ela racionaliza. Sem perceber,
A Lily começa a usar as mesmas desculpas que a mãe dela usava para perdoar o pai. A ilusão de que ele é um homem bom que cometeu um erro no momento de estresse. O abuso doméstico raramente começa com um soco no primeiro encontro. Começa com um empurrão justificado por um estresse, seguido de desculpas, até a próxima explosão. E a escalada não demora a acontecer, né? Algum tempo depois, o Ryle encontra o número de telefone do Atlas anotado dentro da capinha do celular da Lily. Um número que o Atlas deu caso ela precisasse de ajuda. Quando o Ryle vê isso, ele tem um ataque de fúria e empurra ela da escada. E o ápice absoluto da agressão acontece um tempo depois, quando eles já estão casados. É a cena mais difícil. O Ryle encontra os diários de infância da Lily e um ímã de geladeira que o Atlas tinha dado para ela. Ele estava bêbado, certo? Bêbado e furioso. Ele tenta forçá-la a ter relações. A Lily tenta se defender, lutar contra ele, e o Ryle dá uma cabeçada no rosto dela. Um golpe tão violento que ela perde a consciência. Ouvir isso dá um nó no estômago. É indignante. E destrói aquele estereótipo de que a violência só acontece em certos contextos. Acontece com médicos renomados e mulheres independentes. A Lily consegue fugir e liga pedindo socorro para o Atlas. No hospital, ela se recusa a fazer o exame de corpo de delito. E isso levanta muita questão. Muito julgamento, com certeza. Mas é a pressão sistêmica, o trauma bonding. Ela ainda quer proteger a carreira do homem que ela ama. E é nessa recusa que os médicos revelam algo que muda tudo de uma vez por todas. Os exames de sangue mostram que ela está grávida do Ryle. O pior cenário possível. Imagina a cabeça dela, mas no meio dessa escuridão a rede de apoio da Lily brilha muito. A Lily se esconde na casa do Atlas, mas quem se torna o maior pilar dela é a Alyssa, a irmã do próprio agressor. A atitude da Alyssa sobre a sororidade é fantástica. Ela não acoberta o irmão. Ela abraça a Lily e implora para que ela nunca volte para o Ryle, rompendo a cumplicidade familiar. Escolheu o que é certo acima dos laços de sangue. E além da Alyssa, tem a conversa emocionante da Lily com a mãe dela. A Lily pergunta como a mãe aguentou o abuso do pai por tantos anos, e a explicação da mãe é um soco no estômago. A mãe explica como os limites de uma mulher vão sendo destruídos aos poucos. Eles são lascados. Lascados. A cada agressão perdoada, o limite recua, até você se ver presa a um monstro e pensar no tempo que já investiu. A mãe dá a força final sem julgar a filha. Incrível. Então a gente chega no desfecho. A Lily pede o divórcio, mas permite que o Ryle acompanhe o parto da filha deles, a Emerson. E no hospital, segurando a bebê, a Lily faz o Ryle imaginar a seguinte situação. É o momento de maior inteligência emocional. Ela fala, imagina se a Emerson chegasse em casa machucada, dizendo que o namorado a agrediu. E pergunta como ele reagiria. O Ryle desaba chorando e admite que imploraria para a filha deixá-lo. Ouvindo isso da própria boca do agressor, a Lily finalmente quebra o ciclo geracional de violência e decreta o fim do casamento com aquela frase icônica. O ciclo para aqui. Comigo e com você. É assim que acaba. De arrepiar, ela salva a próxima geração e o epílogo nos traz esperança. Meses depois, ela cocria a filha pacificazmente com limites rígidos. Cruza com o Atlas na rua e se sente pronta para recomeçar. E a gente precisa lembrar da nota da autora. A Colleen Hoover escreveu o livro inspirada na própria mãe, que teve a bravura de abandonar o marido abusivo para proteger as filhas. Uma homenagem gigantesca. E a reflexão poderosa que fica é o quanto é difícil quebrar padrões familiares. Exige uma dor astronômica dar um salto no escuro. A grande lição não é sobre julgar as vítimas que ficam. Com certeza não. É sobre celebrar a força titânica daquelas que conseguem dizer chega. Exatamente. E para a galera que nos escuta, deixo uma provocação final. Quantas vezes aceitamos o inaceitável por amor e qual é o momento exato em que o nosso limite é quebrado? Pensem sobre isso e deixem as opiniões de vocês nos comentários. Muito obrigada pela companhia incrível, um abraço enorme e até a próxima análise profunda.